Boa noite. Boa noite. Tragédia nas montanhas da Colômbia acaba com o sonho da Chapecoense de ser campeã da Copa Sul-Americana de Futebol. Avião com o time catarinense e jornalistas fica em destroços ao tentar pouso forçado a poucos quilômetros do aeroporto. São 75 mortos e apenas 6 sobreviventes. As caixas pretas já encontradas devem esclarecer as causas do acidente. Polícia Federal entrega ao Supremo gravações de Marcelo Calero na crise com Gedel, inclusive conversa com Temer. Câmara mantém a votação do pacote anticorrupção. A ministra Carmen Lúcia defende independência dos juízes. Senado discute proposta de teto dos gastos públicos. Em frente ao Congresso, PM usa bombas de gás contra manifestantes. As buscas pelos corpos das vítimas da tragédia da Chapecoense foram encerradas agora há pouco pelas autoridades colombianas. O avião levava o time, diretores do clube e jornalistas brasileiros. Das 81 pessoas que estavam a bordo, só 6 sobreviveram. De acordo com peritos, o trabalho de reconhecimento dos corpos pode levar até 3 dias. A FAB já ofereceu aviões para o traslado dos corpos e também para levar parentes das vítimas à Colômbia. Por causa das chuvas na região, as equipes de resgate só conseguiram chegar ao local da tragédia por terra, quase 2 horas depois do acidente. As primeiras vítimas foram resgatadas com vida, ainda na escuridão da madrugada. Mas, conforme o dia clareava, as equipes de resgate informavam que apenas 6 pessoas tinham sobrevivido a uma das maiores tragédias da história do futebol mundial. Pelo menos até o início da tarde, 65 corpos já tinham sido retirados da mata pelos bombeiros e paramédicos colombianos. As autoridades colombianas informavam que entre os sobreviventes da tragédia, 3 eram atletas da Chapecoense, 2 eram tripulantes e um deles jornalista catarinense. 76 pessoas morreram. 3 jogadores da Chapecoense foram resgatados com vida da tragédia na Colômbia, além de 2 comissários de bordo e um jornalista catarinense. Entre as vítimas do acidente na Colômbia, ao menos 6 pessoas foram resgatadas com vida. A primeira delas foi o lateral esquerdo Alan Ruschel. O dia ainda não havia clareado quando o zagueiro Neto também foi retirado dos escombros e deu entrada no hospital San Juan de Dios, a 40 quilômetros da tragédia. Os 2 goleiros, Danilo e Jackson, também foram resgatados com vida, assim como o jornalista Rafael Enzel e 2 comissários de bordo. Eram 6 os sobreviventes, mas no começo da tarde, o governo local informou que o goleiro titular, Danilo, morreu antes de chegar ao hospital. O goleiro reserva Jackson Follman, de 24 anos, foi operado às pressas e teve uma das pernas amputadas. As informações até agora são de que os sobreviventes têm um quadro clínico muito complicado, mas estável. Imagens postadas nas redes sociais pelos próprios jogadores mostram a delegação completa da Chapecoense à espera do embarque no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os jogadores fariam a primeira partida da final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, amanhã. O time estava em São Paulo desde domingo, quando disputou o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Embora tenham sido derrotados, imagens postadas nas redes sociais pelos próprios jogadores no voo anterior para a Bolívia mostram a felicidade de encarar a primeira final continental do clube. Josimito, é nóis. Entre os mortos estão jogadores e dirigentes da Chapecoense, além de convidados do clube, jornalistas e tripulantes. Na lista de passageiros do voo, com 81 nomes, constam 4 pessoas que não chegaram a embarcar. E ainda não se sabe se alguém embarcou usando essas passagens delas. Os corpos ainda não foram identificados, mas, além dos sobreviventes, constam na lista de quem estava no avião os seguintes jogadores da Chapecoense: os meias Ananias Eloy Castro Monteiro, Arthur Brasiliano Maia e Kleber Santana Loureiro, capitão do time; os atacantes Bruno Rangel Domingues, Ailton César Júnior Alves da Silva, apelidado de Canela, Everton Kempes dos Santos Gonçalves, Lucas Gomes da Silva e Thiago da Rocha Vieira, o Thiaguinho. Os laterais, Denner Assunção Brás, Guilherme Jimenez de Souza, o Jimenez, que também atuava como volante, e Matheus Lucena dos Santos. Os zagueiros, Felipe José Machado, William Tiego de Jesus, o Tiego, e Marcelo Augusto Matias da Silva.
Os volantes José Paiva, o Gil, Matheus Bittencourt da Silva, o Matheus Biteco, Sérgio Manuel Barbosa Santos e Josimar Rosado da Silva Tavares. O goleiro Marcos Danilo Padilha, que morreu depois de ser socorrido. Também estavam a bordo 14 integrantes da comissão técnica da Chapecoense. Entre eles, o técnico Luiz Carlos Saroli, conhecido como Caio Júnior. 9 dirigentes, incluindo Sandro Luiz Palaoro, presidente do clube, e 2 convidados do time catarinense, além de 7 tripulantes. Foram vítimas da tragédia também 20 jornalistas. Dentre eles, o comentarista Mário Sérgio, de 66 anos, ex-técnico e jogador de importantes clubes e da seleção brasileira. Ele trabalhava nos canais Fox Sports. E Devair Pascoalon, conhecido como Deva Pascovitch, de 51 anos, narrador dos canais Fox Sports e comentarista da Rádio CBN. Olha o Timão! Emerson Bobo vai ficar cara! Um gol para a história! O gol do título! Um gol para acabar com a espera de 35 anos! As caixas pretas do avião já foram localizadas, elas podem ajudar a entender o que provocou a tragédia. De acordo com as autoridades, já foram localizadas as 2 caixas pretas. O acidente com o avião da delegação da Chapecoense aconteceu a 30 quilômetros do aeroporto da cidade de Rio Negro, em Antioquia, na Colômbia. A aeronave partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com direção a Medellín, na Colômbia, com 81 pessoas a bordo. Porém, após o informe de problemas elétricos da aeronave, a torre de controle de Rio Negro perdeu o contato com o avião no momento em que ele sobrevoava um local conhecido como Serra El Gordo, zona rural do município de La Unión, na Colômbia. O avião da companhia aérea boliviana Lamia frequentemente transportava jogadores de futebol e foi responsável, inclusive, pela vinda da seleção argentina ao Brasil, no último amistoso contra a seleção brasileira em Belo Horizonte, cerca de um mês atrás. Antes de desaparecer do radar, a torre de controle do aeroporto de Medellín informou que o piloto da aeronave relatou problemas elétricos e pediu autorização de pouso em Rio Negro, antes de sumir na mata. Um site americano que acompanha o tráfego aéreo mundial aponta que a aeronave ainda deu 2 voltas em círculo no local da queda antes de desaparecer, o que indica que talvez o piloto tenha buscado uma área de pouso segura antes da chegada ao aeroporto de Rio Negro. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá mais informações sobre essa tragédia. A Comissão do Senado rejeitou requerimentos para ouvir os ex-ministros Marcelo Calero e Gedel Vieira Lima. Os convites foram pedidos pelo líder do PT do Senado, Humberto Costa. O senador queria que eles dessem explicações sobre o episódio relatado por Calero, que alega ter sofrido pressão por parte de Gedel, Michel Temer e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo o ex-ministro da Cultura, a pressão era para a liberação por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de um empreendimento de alto padrão em Salvador, onde Gedel tem um apartamento comprado na planta. A obra está embargada. O episódio causou uma crise política que já levou ao pedido de demissão de Calero e à demissão de Gedel. Na semana passada, a Câmara já tinha derrubado as convocações dos ex-ministros. A situação é grave, porque os esclarecimentos precisam ser dados, porque o papel dessa casa é exatamente fiscalizar. E a base do governo quer impedir que essa discussão aconteça. A base do governo, que conseguiu atuar para barrar os requerimentos, protestou. Nós estamos numa crise interminável. Nós temos que buscar saída para o Brasil. E querem ficar discutindo coisa pequena. E o Supremo Tribunal Federal já recebeu os áudios gravados por Marcelo Calero. O ex-ministro gravou conversas com autoridades e com Temer. O material foi entregue ao STF pela Polícia Federal. A Globo News já divulgou algumas transcrições. A primeira conversa é entre Marcelo Calero e Temer. Trata do pedido de demissão do ex-ministro da Cultura. Em entrevista ao Fantástico, Calero disse que foi um diálogo burocrático e protocolar. Eu fiz uma reflexão muito grande de ontem para hoje e agradeço. Pois não. Muito por o senhor ter insistido, mas eu realmente...
Quero pedir minha demissão e quero que o senhor aceite, por gentileza, porque eu não me vejo mais com condições e espaço de estar no governo. Interessante. Então, assim... Tudo bem. Se você não, se é a sua decisão, viu? Ô, Calero, tem que respeitar. Ontem acho que até fui um pouco inconveniente, né? Insistindo muito para você permanecer. Confesso que não vejo razão para isso, mas você terá suas razões. Sem dúvida. Agora, a conversa é entre Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, e Calero. Eles falam da situação do imóvel do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eu tô te ligando que eu tô dando entrada com pedido protocolar. Protocolar o recurso lá no IFAM. Tá. Vou protocolar uma cópia aí. Mas eu até falei com o presidente, Gustavo. Eu não quero me meter nessa história, não. E o que ele me falou pra falar era, veja se ele encaminha e não precisa fazer nada, encaminha pra AGU. Falou isso comigo ontem, né? Aí eu falei, não, eu falo isso com ele. Bom, tá, eu vou fazer uma reflexão aqui, Gustavo. Em nota, o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, diz que o recurso ao IFAM foi deixado equivocadamente em seu gabinete e alegou que apenas informou ao ex-ministro Marcelo Calero que encaminharia o texto ao IFAM. Antes de assumir o cargo na Casa Civil, Gustavo Rocha advogou para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também foi advogado do PMDB de 2006 até maio do ano passado. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o conteúdo das transcrições da gravação entre Temer e Calero. E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o pacote de medidas contra a corrupção. Neste momento, os deputados estão analisando um projeto de lei que regulamenta a atuação das empresas de segurança privada e de transporte de valores e que não tem relação com o pacote anticorrupção. Alguns parlamentares chegaram a sugerir que a sessão fosse suspensa por causa da tragédia envolvendo a Chapecoense. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, decidiu manter a pauta. A votação do pacote de medidas contra a corrupção estava prevista para a semana passada, mas diante da repercussão negativa em torno da articulação para aprovar uma possível anistia ao Caixa 2, Maia decidiu adiar a análise do pacote. A repercussão em torno do assunto chegou a fazer com que Maia e os presidentes da República, Michel Temer, e do Senado, Renan Calheiros, convocassem jornalistas no domingo para dizer que não aprovariam uma eventual anistia ao Caixa 2. Outro item polêmico que pode ser incluído é a previsão de lei passar a aplicar crime de responsabilidade e a juízes e a promotores. A força-tarefa da Lava Jato protestou. Disse que os deputados querem aterrorizar e amordaçar promotores, procuradores e juízes. Manifestantes fazem um ato contra a votação da PEC do teto de gastos no Senado. Os manifestantes se concentram em frente ao Congresso e gritam palavras de ordem contra o governo Temer. O ato reúne estudantes e membros dos movimentos sociais. A polícia chegou a usar bombas de gás para conter a manifestação e um grupo virou carros que estavam no local. Um carro da TV Record foi alvo de vandalismo. Em meio às manifestações, o Senado mantém a sessão para votar a PEC do teto de gastos em primeiro turno. O relator da PEC no Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, fez as considerações finais antes do encaminhamento de votação pelos líderes partidários. O projeto precisa de apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores nos dois turnos. Se o texto for aprovado hoje, o segundo turno de votação será no dia 13 de dezembro. A PEC vai limitar os gastos públicos por um período de 20 anos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que acompanha todas as votações do Congresso, teve que ir para casa por recomendação médica. Pela manhã, Padilha sofreu um pico de pressão quando estava no Palácio do Planalto. Segundo a assessoria de imprensa do ministro, ele fez um eletrocardiograma e passa bem. No evento da OAB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, defendeu a reforma política e eleitoral no Brasil. Ele disse que o sistema está falido, fedido e caquético e que é hora de mudanças radicais. Renan lembrou que propostas de reforma política estão em discussão no Senado e que a Casa vai votar ainda nesta semana o fim da reeleição para cargos no Executivo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a importância da reforma política. Renan Calheiros discursou num evento da Ordem dos Advogados do Brasil sobre reforma política.
Ele fez declarações ácidas. Disse Renan, a certa altura, que o nosso sistema político é caquético. Ele acrescentou que é hora de fazer mudanças radicais num sistema que está falido, fedido e que provoca com razão a eterna desconfiança da sociedade brasileira. Caquético, falido e fedido. Assim se referiu Renan Calheiros ao sistema político brasileiro. Quem haverá de discordar de um especialista como o presidente do Senado? Renan fez essa avaliação há 2 dias de um julgamento em que o Supremo Tribunal Federal deve convertê-lo em réu numa ação penal sobre o recebimento de propinas para pagar pensão a uma filha que o senador teve fora do casamento. Renan, como se sabe, responde a 12 processos no Supremo Tribunal Federal. A simples presença de um personagem como Renan Calheiros na presidência do Senado confirma. O sistema político brasileiro tornou-se mesmo caquético, fedido e falido. E políticos como Renan não estão credenciados para alterar esse modelo. Ao ouvir Renan Calheiros dando lições que mais parecem uma autodelação, você pode escolher a melhor definição para o personagem. Um transgressor caindo em si ou um comediante fora de si. Renan discursando sobre os defeitos da política nacional faz lembrar as virgens de Sodoma e Gomorra. Boa noite. Voltamos a falar da tragédia da Chapecoense. A Confederação Brasileira de Futebol cancelou partidas dos 3 campeonatos que aconteceriam esse fim de semana. Já o presidente Michel Temer decretou luto oficial no país. O prefeito de Chapecó não embarcou no voo. Aqui em São Paulo, ele deu uma entrevista coletiva bastante emocionado. O prefeito de Chapecó, Luciano Bulingon, que iria embarcar no voo, decidiu de última hora ficar em São Paulo para um compromisso de trabalho. Escapou da tragédia. O nome dele chegou a constar da lista dos que não sobreviveram ao acidente. Estou agradecendo a Deus. O que me fez chorar foi a minha filha, que ligou agora. E só disse que ela está feliz. E como sou um crente em Deus, eu acredito que fiquei para cumprir uma missão. Depois da tragédia, a Confederação Brasileira de Futebol decretou luto oficial de 7 dias. Durante esse período, foram canceladas todas as partidas de futebol da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil Sub-20. A diretoria da CBF decidiu também que a partida de volta da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro vai ser no dia 7 de dezembro. Já a rodada final da Série A do Brasileirão será no domingo, dia 11 de dezembro. E a final da Copa do Brasil de Sub-20 entre Bahia e São Paulo só será no dia 8 de dezembro. Uma grande delegação irá à Colômbia, não apenas para acompanhar, mas para ajudar, apoiar na identificação dos corpos e das vítimas. O presidente Michel Temer decretou na manhã de hoje luto oficial de 3 dias pela morte dos brasileiros na Colômbia. Ao abrir um evento no Tribunal de Contas da União, Temer reforçou a solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que o governo, por meio da Aeronáutica e do Itamaraty, dará todo o apoio aos amigos e parentes dos passageiros que estavam no avião. Todos os participantes do encontro fizeram 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. O ministro das Vamos agora com o Rodolfo Gamberini e o nosso comentarista de esportes, Celso Cardoso, que falam também dessa tragédia que abalou o Brasil e o mundo. Pois é, Celso, é claro que uma notícia como essa está sendo noticiada em todos os lugares, rádios, TV, jornais e tudo mais, abala o Brasil de maneira geral. Agora, o mundo do esporte acho que tem um impacto ainda maior, porque você, por exemplo, você conhecia pessoalmente algumas das vítimas. Sim, sem dúvida. A propósito, domingo passado, Palmeiras e Chapecoense jogaram aqui no Allianz Parque. Quer dizer, então, eu vi o último jogo da Chapecoense. Colegas de imprensa de Santa Catarina que estavam lá procurando por um espaço no estádio para poder narrar e mostrar esse jogo entre Palmeiras e Chapecoense. Então, conversamos algumas vezes e, de repente, do nada, essas pessoas se foram. A Chapecoense que tem um exemplo de gestão,
muito competente, uma pequena cidade, um pequeno time, foi capaz de subir 4 divisões. Em 4 anos, né? Em 4 anos. Quer dizer, o que mostra a competência, permanecer na primeira divisão, que é algo muito difícil para um time pequeno, por 4 anos também, chegar a uma final continental. Estava num momento extremamente feliz, né? Extremamente feliz, com um técnico jovem, promissor, Bom 51 técnico, anos, né? o Caio Júnior, passou pelo Palmeiras, mas sem dúvida passava pelo melhor momento da carreira. Jogadores também que estavam se destacando e tinham perspectivas de assinar um novo contrato com clubes de maior expressão. Então, realmente, algo que chocou. E a ideia da CBF em cancelar a rodada foi muito feliz. Afinal de contas, não há clima nem para fazer final de Copa do Brasil, tampouco de fazer uma última rodada de Campeonato Brasileiro. Óbvio. Estela? O lateral da Chapecoense, Alan Ruschel, postou um vídeo nas redes sociais minutos antes do avião decolar rumo à Colômbia. O jogador é um dos 6 sobreviventes do acidente. Alan Ruschel passou por uma cirurgia e foi transferido para outra clínica. Segundo o Hospital de La Ceral, a lesão na coluna pode ter atingido a medula do jogador. Ele também teve múltiplas fraturas nos braços e nas pernas. Os médicos dizem que há risco que ele fique paraplégico. Rapidinho, estamos chegando, Colômbia. Estamos chegando, é vídeo, rapaz. É muito triste, né, Celso? Pois é. Apenas 3 jogadores sobreviveram, mas em condições ainda delicadas. Um perdeu a perna. O goleiro teve a perna amputada. O outro atleta pode ficar paraplégico. O último, Neto, com traumatismo craniano, vai saber as condições, as sequelas que vão ficar. E a partir desse acidente também existe toda uma mobilização para o que vai acontecer daqui para frente. A Chapecoense perdeu um time inteiro, uma equipe toda, presidente, técnico, enfim. E os clubes estão querendo ceder jogadores para que a Chapecoense possa continuar em 2017. Até o Real Madrid ofereceu. O Libertad do Paraguai ofereceu todos os jogadores para a Chapecoense. No Brasil existe uma movimentação de cada clube ceder pelo menos um jogador para que a Chapecoense possa disputar a primeira divisão em 2017. E o próprio Atlético Nacional está pedindo que o título de campeão seja dado à Chapecoense. Com isso, a Chapecoense teria a vaga para a Libertadores de 2017 garantida. O clima antes do voo era de euforia, né? De muita alegria. Muita alegria. A gente tem imagens, a gente podia ter, olha, essa é do vestiário no dia do jogo do Palmeiras. E a imagem, inclusive, que o clube postou hoje no Facebook, que gostaria que permanecesse daqui para frente. Existia uma comoção muito grande, é de arrepiar, inclusive. Poxa vida, um feito de um time pequeno, disputar uma final continental pela primeira vez na história. Aliás, foi a primeira vez no estado que um clube disputa uma final continental e essa possibilidade foi abreviada por causa de um grave acidente. Essas imagens eu falei que eram no Palmeiras, não são no vestiário do clube lá em Chapecó. Depois de um empate em 0-0 com o São Lourenço da Argentina, que o goleiro Danilo, que foi uma das vítimas, fez uma defesa espetacular aos 45 do segundo tempo, o que é o destino. Na ocasião nós falávamos que aquela defesa foi a defesa salvadora. E foi justamente a defesa que credenciou o time a disputar uma final de Copa Sul-Americana. E aconteceu o acidente. A Estela Gontijo tem outras informações. Sim, Gamberini, como era de se esperar, a tragédia com o avião da Chape tomou logo as manchetes de toda a imprensa mundial e os astros do futebol mundial expressam seus sentimentos, como conta o correspondente em Londres, Ross Salinas. A notícia foi o principal destaque dos jornais ingleses The Guardian e The Independent. Um conto de fadas com um final trágico, disse o site da BBC, frisando a excelente campanha que a Chapecoense fazia no campeonato. Na Argentina, o jornal Olé destacou a oração dos torcedores da Chapecoense no estádio. No El País da Espanha, a tragédia é manchete principal. O jornal destaca a morte de Kleber Santana, ex-jogador do Atlético de Madrid, e fala de um clube humilde que fazia sua primeira viagem internacional. Jogadores de todas as nacionalidades também manifestaram luto pela tragédia na Colômbia. Na Espanha, jogadores do Real Madrid e do Barcelona fizeram um minuto de silêncio durante o treinamento de hoje. Neymar se solidarizou por rede social e disse que aquela era uma notícia impossível de acreditar. O atacante da seleção inglesa Wayne Rooney disse que foi triste acordar com uma notícia como essa. Messi e Maradona também transmitiram seus sentimentos a todos os familiares dos jogadores e torcedores da Chapecoense. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que hoje é um dia muito triste para o futebol e transmitiu pêsames para o clube e torcedores.
Aqui no Brasil, a cidade de Chapecó decretou luto oficial de 30 dias devido ao acidente. Voluntariamente, muitos comerciantes fecharam as portas em sinal de luto. Parentes das vítimas, torcedores e jogadores da Chapecoense que ficaram no Brasil se reuniram no estádio do clube Arena Condá, que teve as portas abertas para receber as pessoas. Durante todo o dia houve vigília e orações no local e muita gente esperando por notícias. Os 2 vestiários da Chapecoense também foram colocados à disposição das famílias, assim como algumas salas da Associação Catarinense de Futebol. Psicólogos voluntários ajudam no atendimento aos familiares. Há homenagens em vários pontos da cidade e o clima é de consternação geral. A Prefeitura de Chapecó suspendeu as aulas da rede municipal de ensino hoje e amanhã. Também foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas e todas as comemorações oficiais de Natal e Ano Novo foram canceladas. O jornalista da agência Associated Press, Maurício Savarese, que está em Chapecó neste momento, conversou com o Jornal da Gazeta e falou sobre a tristeza que tomou conta da cidade. O clima em Chapecó é de mais silêncio e respeito pelos mortos no acidente do que qualquer outra coisa. O som aqui do estádio Arena Condá, onde eu estou agora, é basicamente de silêncio. Assim como a antessala na entrada desse estádio também cheia de familiares e amigos dos jogadores e do corpo técnico, dos diretores do clube também em silêncio já há bastante tempo. Do lado de fora do estádio, mais ou menos umas 100 pessoas estavam aqui também guardando seu silêncio em respeito. Aparentemente a comunidade é muito ligada a esses jogadores, porque como é uma cidade de 200 mil habitantes, já ficou bastante claro que eles participavam da comunidade e que, enfim, conheciam os restaurantes, conheciam os lugares pequenos. Então, muita gente tem essa sensação de ter perdido alguém da família, alguém que ajudou a fazer a cidade ser reconhecida, coisa que ela não era até muito pouco tempo atrás. O Celso, o Atlético Nacional da Colômbia teve uma reação muito bonita. Generosa. Uma generosidade muito grande. É o time que a Chapecoense ia enfrentar na decisão. Amanhã, né? Isso, exatamente amanhã. Convocou os torcedores para que compareçam ao estádio amanhã, todos de branco, para prestar uma homenagem à Chapecoense. Além de já ter sugerido, inclusive, a Conmebol que ceda o título à Chapecoense. Sem falar que os dirigentes do clube estão trabalhando arduamente também para facilitar a vida, né? Os brasileiros estão lá tentando reconhecer parentes, amigos, fazer o traslado dos corpos, quer dizer, então está tendo uma atitude muito digna o Atlético Nacional, que é atual campeão da Libertadores e no final do ano disputa o Mundial de Clubes da FIFA. E lamentar também pelos companheiros de imprensa, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi técnico, foi jogador, nosso companheiro também, que estava na Fox, o Deva Pascovitch, outro locutor, famoso, e com uma longa história no futebol. Muito triste tudo isso. Foram 22 jornalistas? 21 jornalistas. 21 jornalistas. 21 jornalistas e apenas um acabou sobrevivendo. Eram 22 no avião. Isso, exatamente. Tá bem. Vamos a Estela Gontijo com outras informações. Gamberini, diversos times fazem homenagens às vítimas da tragédia. O Liverpool homenageou a Chapecoense antes da partida contra o Leeds. Enquanto os jogadores entravam em campo, a torcida cantava a música We Will Never Walk Alone, que significa vocês nunca caminharão sozinhos. Ladies and gentlemen, in the early hours of Tuesday morning, news began to emerge that the plane had crashed on its approach to the city of Medellín, in Colombia. Depois, o locutor do estádio pediu que a torcida fizesse 1 minuto de silêncio. Os jogadores utilizaram uma braçadeira negra em sinal de luto. Gamberini. Você vê o mundo todo, né? Jogadores, atletas do mundo inteiro estão
mal acreditam no que aconteceu. E outras homenagens devemos ter também na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras já pediu autorização à CBF para jogar com a camisa da Chapecoense, a camisa mesmo oficial da Chapecoense. Os patrocinadores do clube, inclusive, já fizeram autorização para que o Palmeiras preste essa homenagem. E existe uma movimentação, inclusive, para que todos os clubes, na última rodada, vistam os uniformes da Chapecoense. Número 1 contra o uniforme número 2. Uma justa homenagem, claro, a esses jogadores, a essa comissão técnica, esportistas que perderam a vida nesse caminho até a Colômbia. Difícil entender essas fatalidades, né? A gente vê os jogadores alegres comemorando e saber que eles morreram num acidente de avião. Aliás, esse avião é o avião da família real britânica. Esse avião tem um índice de acidentes fatais menor do que a média dos aviões que existem no mundo. Era um bom avião, um ótimo avião. Exatamente. É um avião relativamente novo, tinha 17 anos. Para um avião é relativamente novo. É considerado um dos aviões mais seguros do mundo. A família britânica real da Inglaterra viaja nele. Pois é, hoje foram retiradas a caixa preta do avião para poder apurar o que realmente... Acharam as duas, né? Exatamente, as caixas, para apurar justamente o que aconteceu. Surgiu uma nova informação de que um outro avião que pousaria depois pediu permissão para pousar antes por problemas na aeronave, o que pode também ter gerado, porque aí a aeronave problema meteorológico, boliviana, talvez? Não, problemas no avião mesmo. Era um Boeing, precisava pousar antes, fazer um pouso de emergência, e aí o avião que levava a delegação da Chapecoense foi atrasado. Exatamente, teve que sobrevoar por mais tempo o local. Então existe... Tem suspeita de pane seca, né? Exato. De falta de combustível. Falta de combustível, que poderia ter sido causado justamente por essa programação. Exato. Ele teve que retardar o pouso para que pudesse continuar rodando e para que a aeronave que pousaria depois pousasse antes. São apenas suspeitas, tudo isso vai ser investigado, vai levar um tempo para descobrir a causa do acidente. Até que se saiba o que aconteceu. Vai, sem dúvida, a maior tragédia do futebol brasileiro e uma das maiores tragédias do futebol mundial. Já tivemos outros casos, do Torino, em 49, do Manchester United, na década de 50, recente, nos anos 90, da seleção de Zâmbia, uma seleção toda foi embora por causa de um acidente aéreo, mas no Brasil é a primeira vez que isso acontece de maneira tão trágica e devastadora. Triste. Muito obrigado, triste. Celso, pelas informações. Estela? Vamos respirar um pouquinho, falar sobre o tempo. O tempo aqui em São Paulo mudou bastante, as temperaturas ficaram amenas essa tarde. A máxima ficou em torno dos 25 graus e já começou a esfriar. Segundo os meteorologistas, pode chegar a fazer até 16 graus nessa próxima madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O destaque da previsão do tempo para essa quarta-feira é o frio no centro-sul do país. Isso por causa da entrada de uma massa de ar polar. A frente fria continua avançando pelo litoral do Sudeste e mantém o tempo instável amanhã, desde o Rio de Janeiro e Espírito Santo até o interior do Mato Grosso. Por outro lado, o ar seco ganha força no sul do país, mas a infiltração marítima deixa o tempo encoberto, desde o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, até o leste paulista. Calor mesmo, com tempo firme, só lá no Nordeste, viu? Em Fortaleza e em Maceió, calorão amanhã na casa dos 33 graus. Já Curitiba é a capital mais fria, com mínima de 13 e máxima só de 18 graus. E em Vitória, no Espírito Santo, pode chover forte e não faz mais que 26 graus amanhã por lá. Aqui no estado de São Paulo, as temperaturas vão cair em relação a hoje. Só não há previsão de chuva no centro-oeste paulista. Nas outras áreas, pode chover ao longo do dia, sendo que na faixa leste, o que inclui o litoral e a capital, o dia ainda fica nublado, mas teremos só chuviscos. Máxima amanhã de 26 graus em Ribeirão Preto, em Barretos e também em Bauru. No litoral, não vai fazer mais que 24 graus em Santos e que 22 em Caraguatatuba. Aqui na capital, com o ar polar e o tempo fechado, as temperaturas não vão subir muito. Nessa madrugada, a mínima chega aos 16 graus e amanhã à tarde a máxima não passa dos 21. E o tempo continua fechado na quinta, com máxima só de 22 graus. E só na sexta-feira que o sol volta a aparecer, mas ainda chove e a máxima prevista é de 27 graus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, critica ataques e cerceamento a juízes. Em sessão no Conselho Nacional de Justiça, ela afirmou esperar que os poderes da República respeitem uns aos outros.
Sem fazer referência específica ao projeto de lei que pune o abuso de autoridade, que deve ser votado no plenário do Senado na próxima semana, Carmen Lúcia afirmou que há tentativas de criminalizar o judiciário. Os juízes brasileiros tornaram-se, nos últimos tempos, alvo de ataques, de tentativa de cerceamento de sua atuação constitucional e, o que é pior, busca-se até mesmo criminalizar o agir do juiz brasileiro, criminalizar a jurisdição e fulminar a democracia. Eu pergunto a quem isso interessa. No começo da tarde, Carmen Lúcia se reuniu com o presidente Michel Temer. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a pretexto de apresentar o novo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Martins de Oliveira Neto, para Temer, a ministra externou o mal-estar do judiciário com a perda de autonomia embutida no projeto em tramitação no Senado. Em cerimônia no Tribunal de Contas da União, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil passa por uma grande recessão. Para solucionar a crise econômica, Temer voltou a defender medidas de ajuste fiscal. Nós estamos atravessando um momento de grande recessão que se iniciou há tempos atrás. Estamos combatendo essa recessão, por isso que certas medidas, elas são fundamentais para o país e para a governança. Qual é o governante que não gosta de gastar? Eu gostaria, como presidente da República, de ter a burra cheia e distribuir, ministro Meirelles. O ministro Meirelles não gostaria muito, mas eu gostaria. No fim da tarde, o presidente sancionou a lei que desobriga a Petrobras de participar de todos os consórcios de exploração do pré-sal. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Temer tem razão, estamos numa recessão imensa. Graças a Deus, ele errou quando disse a empresários, na noite passada, que nós temos instituições frágeis. E, como ele diz naquele seu estilo cheio de indiretas, perdoe-me a expressão, qualquer fatozinho abala as instituições. Essa declaração ele fez para dizer que é preciso evitar que isso aconteça para não prejudicar os investimentos que salvariam o país da crise, né? Pois é, acontece o seguinte, as instituições estão muito mais sólidas do que se pode imaginar e do que ele disse. O que ele disse não foi nada construtivo, não foi nada inteligente e, sobretudo, foi bastante leviano, porque as instituições permitiram que o Brasil afastasse já 2 vezes o Collor e depois a Dilma, um presidente da República que não obedeceu à lei. As instituições permitiram que o Itamar Franco governasse e fizesse, tendo sido eleito vice de Collor, o melhor governo que a República já teve. As instituições permitiram que o Temer tomasse posse. Para que ele venha a ser um bom presidente, afaste a recessão e devolva ao Brasil a condição de um bom crescimento, ele precisa primeiro ter a consciência de que ele conta com as instituições. Se a equipe econômica competente que ele montou conseguir trabalhar e o parlamentário, que é muito abaixo da crítica, não atrapalhar muito, isso pode acontecer. Mas para acontecer, é preciso que ele tenha consciência de que quem é fraco é ele. Quem é fraco é o seu governo. Não são as instituições. Ele precisa ter consciência de que ele é legítimo. Ele fica aí com essa parolagem toda porque ele não tem convicção disso. Para isso, ele precisa entender as coisas. Ele não pode fazer essa confusão por causa de um prédio pornográfico lá em Salvador, no qual um ministro tinha um apartamento. Aí sim, são ministrozinhos discutindo sobre um fatozinho de um apartamento luxuoso. Tem nada a ver com o Brasil, nem com as instituições da democracia. Ou ele cria juízo, ou vai terminar essa onda toda de impeachment, com o Hélio Bicudo dizendo que ele não é de nada, podem terminar prejudicando muito, principalmente porque tem uma ação lá no TSE, né, sobre a chapa dele e da Dilma. Vamos esperar que tudo continue da melhor forma, né? Eu volto aqui direto ao assunto na quinta-feira.
Mais de 540 bilhões de reais foram gastos só no primeiro semestre deste ano no país com os cartões de crédito e débito. Os dados são da Associação Brasileira do Setor. Mas na contramão dessa tendência, em São Paulo não é muito difícil encontrar estabelecimentos comerciais que preferem trabalhar só com dinheiro ou com cheque. A intenção é diminuir o custo e beneficiar os clientes. Logo na entrada, o aviso já lembra. Neste restaurante de comida vegetariana, quem quiser experimentar os quitutes inspirados na culinária indiana vai ter de esquecer os cartões. Hoje em dia a gente praticamente não anda com dinheiro, mas sabendo com antecedência que não recebe cartão e sendo um lugar com uma comida tão boa, compensa. O local funciona há 21 anos e já aceitou o dinheiro de plástico, mas desde 2008 o pagamento é só em dinheiro vivo. O que a gente gastava com as bandeiras dos cartões era mais caro do que o salário de funcionários que trabalhavam 44 horas semanais. Então, para a gente não repassar esse preço para o cliente e porque os cartões não davam nada em troca para a gente resolveu parar de aceitar os débitos e ficamos só com os vales alimentação e refeição. Para a sobremesa, manga, flocos ou até um gostinho do céu. Nessa sorveteria, fugir dos cartões foi a maneira encontrada para não aumentar o preço para os clientes. A cliente ela sai lucrando, eles não pagam esse encargo às instituições financeiras. Quem frequenta aqui a região da 25 de março, um dos principais e mais importantes pontos de comércio popular aqui de São Paulo, sabe que muitas lojas só aceitam pagamento em cheque ou em dinheiro. O problema é quando você está tão acostumado a usar o cartão que se esquece até de trazer o dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu com a Jennifer. E olha que a professora de dança já sabia as formas de pagamento da loja. Mas eu esqueci. Então eu vou ter que tirar dinheiro, subir para tirar dinheiro para poder pagar. A Adelina lembrou bem a tempo de pegar o talão de cheques. Ultimamente a gente quase nem tem talão de cheque. Eu precisei tirar um talão de cheque, eu vou levar mais que uma. Então eu falei, eu não vou com dinheiro, né? Aí eu tive que pegar um talão de cheque no banco. Tradicional, a loja de fantasias funciona há 44 anos e até já aceitou os cartões, mas desistiu há cerca de 5 anos. O cartão demora para receber, às vezes 30 dias. E como tem gosto para tudo, essa família de Campinas prefere mesmo a segurança do bom e velho dinheiro em papel. Que eu tenho muito medo desse negócio de clonagem de cartão. Então eu prefiro usar dinheiro mesmo. Líderes da esquerda latino-americana estão em Havana para as homenagens a Fidel Castro. Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Bolívia, Evo Morales, foram juntos ao Memorial José Martí. Maduro falou sobre a força imortal de Fidel, que para alguns líderes latinos e africanos era um símbolo de resistência ao imperialismo. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse que Fidel era o líder de todos os revolucionários. Outros dirigentes africanos estão a caminho de Cuba, assim como os presidentes do México, da Colômbia, do Equador e da Nicarágua, mas poucos líderes das maiores potências mundiais vão estar presentes e devem enviar representantes de segundo escalão. O presidente Raul Castro decretou 9 dias de luto. Hoje termina a visitação no memorial e acontece uma cerimônia com a presença dos dirigentes estrangeiros. Amanhã começa a peregrinação de 900 quilômetros até Santiago de Cuba, onde Fidel Castro vai ser enterrado domingo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. As cinzas de Fidel vão ser enterradas só no domingo. Mas a grande pergunta é desde já a seguinte: o que vai acontecer com Cuba? Por enquanto, nada. Toda a ditadura comunista sobrevive graças a uma burocracia que é conservadora. Ela faz tudo para continuar no comando. O roteiro montado por Raul Castro até faz sentido. Ele deixaria o poder em 2018 e para o lugar dele iria Miguel Díaz-Canel, um ex-ministro hoje com 56 anos. Mas essa é a hipótese conservadora. E aqui vai uma particularidade do regime cubano. Os países comunistas sempre tiveram um birô político, que é um colegiado fechado para discutir coisas importantes. Mas em Cuba, o birô político nunca funcionou. Fidel e depois Raul centralizavam todas as decisões.
No final dos anos 80, oficiais do Exército, que voltavam da Guerra de Angola, na África, tentaram ocupar um espaço político maior. Fidel Castro mandou fuzilar todos eles, inclusive o general Arnaldo Shoa, acusado de narcotráfico num processo infame e mentiroso. Agora, com a morte de Fidel, Cuba perde seu maior símbolo de unidade. Enquanto isso, correm informações do fortalecimento dos burocratas que defendem um comunismo como o da China ou do Vietnã, que partiria para uma economia de mercado. Em Cuba, com 11 milhões de habitantes, 500 mil cidadãos já trabalham por conta própria. Seria o único jeito de acabar com o racionamento. Em Cuba, tudo é racionado. De quantos quilos de carne uma família pode comer por semana, até o único par de sapatos que eu posso comprar em um ano. Mas essa solução de mercado fica difícil se Cuba sofrer alguma ameaça externa. Os reformistas se uniriam com os ortodoxos para manter o país unido na defensiva. E essa ameaça externa já existe, e ela se chama Donald Trump. Com perdão da palavra, esse cretino exige agora aquilo que Cuba não deu a nenhum dos últimos 11 presidentes americanos, ou seja, liberdade e democracia. Donald Trump é, por isso, um cúmplice indireto daqueles que pretendem manter a ditadura comunista em Cuba. É assim que o mundo gira. Boa noite. E você vai ter a seguir mais informações sobre a tragédia aérea que abalou o Brasil. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Na época, ninguém falava em Zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Bom te ver no Todo Seu. O talento é o combustível da arte. A surpresa é o combustível do ó. A chuva é o combustível da imaginação. O clique é o combustível do like. O que faz a vida ser melhor é o combustível que você coloca nela. Combustível Petrobras. Move você. Parece que eu tô num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Vamos para a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini.
Nosso convidado hoje é Carlos Árabe, secretário nacional de formação política do Partido dos Trabalhadores, o PT. Obrigado por estar aqui, Carlos, e eu começo perguntando qual é a sua avaliação do resultado das eleições municipais em que o PT levou uma lavada, hein? Boa noite. Nós estamos avaliando esses resultados com... Ainda, com humildade, percebendo que que ocorreu principalmente uma perda de votos do PT, mas não exatamente um ganho desses votos por partidos alternativos ao PT. Então nós estamos analisando... O que você chama de partidos alternativos ao PT seriam partidos de esquerda ou outros partidos? Na verdade, alternativos de esquerda e partidos antagônicos ao PT, de direita. O PSDB? PSDB, no caso. O PSDB herdou grande parte dos votos de vocês. O PSDB, na verdade, ganhou com uma votação histórica pouco acima da média histórica do PSDB. Então, para onde foram esses votos do PT? Então, esses votos foram para nulos, brancos ou não compareceram. Agora, isso demonstra um claro descontentamento do eleitor com o PT. Sim, é um fenômeno que existe não só no Brasil, em outros países, afetam partidos de esquerda que, em seu momento, não souberam representar anseios populares e democráticos. Por exemplo, onde foi que o PT perdeu a mão, na sua opinião? Não, nós temos uma avaliação que nós erramos na política econômica. Nós não temos dúvida que em 2015 o governo não deveria ter feito uma guinada, que nós chamamos de uma guinada neoliberal da política econômica. Joaquim Levy não poderia ter ido para o Ministério, é isso? Nunca deveria ter ido ao Ministério. Isso é um balanço, claro que o partido é plural, tem muitas opiniões, eu represento uma opinião, e temos diversas. Mas penso que houve um equívoco, porque o Brasil não vivia uma crise econômica, houve uma pressão enorme dos setores econômicos internos, externos ao Brasil e, na verdade, o primeiro grande erro foi ter curvado a essa pressão que nós chamamos de mercado. Pois é, o PT, na verdade, deixou o discurso e errou na prática, porque mudou, não fez a mesma coisa, fez um discurso e uma prática diferente do discurso. Como é que o PT vai se reinventar agora? Porque com esse resultado eleitoral, o futuro de vocês é negro, hein? E nós gostaríamos que nós gostamos da ideia de ser um futuro negro, porque o partido tem uma dedicação e uma presença do povo negro. Então, nesse sentido, nós estamos bem, porque nós temos essa participação e buscamos, de fato, uma democracia étnica e representar uma luta contra o passado de escravidão e que isso nos ilumine agora. Mas vocês, além de determinadas etnias da sociedade brasileira, você vai ter que ter voto. Claro, não, eu quero entrar na questão que você levanta e que acho que é fundamental, que é a seguinte: mais do que uma reinvenção, ela tem que ter uma base real na situação brasileira, no povo brasileiro, nas condições da democracia fortemente atingida no Brasil hoje por um golpe, e nós queremos fazer isso em contato com o povo, com a realidade. Isso deve implicar em autocríticas. Eu fiz aqui uma primeira colocação, ela é muito inicial. Certamente nós temos que discutir por que não fizemos a reforma política, né? Nós governamos o Brasil por 12, 13 anos, com altos índices, e acho que o Brasil Carlos, merecia uma reforma política democrática. Perderam a oportunidade. E não fizemos. Carlos, eu preciso encerrar, peço desculpas a você. Hoje a nossa entrevista foi menor em razão do noticiário, que é muito chocante para nós todos. Eu agradeço muito a nossa entrevista, a sua entrevista. Também te agradeço. Obrigado, boa noite. Estela.
Voltamos a falar sobre a tragédia da Chapecoense. O vice-presidente do time, Ivan Toso, deu agora há pouco uma coletiva. De acordo com o Toso, o time pretende realizar um velório coletivo na Arena Condá. Depois disso, o clube ajudaria as famílias na logística do transporte dos corpos de jogadores para suas cidades de origem. Apesar das autoridades colombianas afirmarem que a identificação dos corpos pode levar 3 dias, Toso disse que existe a possibilidade de que os corpos sejam trazidos para o Brasil para que a identificação seja feita aqui. Agora há pouco, o site de notícias UOL afirmou que pouco antes do avião com o time brasileiro iniciar a descida, uma aeronave da Viva Colômbia já tinha solicitado prioridade de pouso por causa de perda de combustível. Essa pode ser uma das causas do avião da companhia Lamia ter caído. E o diretor de operações da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, Miguel Ângelo Rodegueiro, afirma que é cedo para definir as causas da queda do avião que transportava os jogadores da Chapecoense. E diz que vários fatores podem ter contribuído para a queda da aeronave. A aeronave Avro RJ-85, de fabricação britânica, tinha 17 anos. O modelo foi muito utilizado na Europa em voos de curta distância e passou a ser substituído pelas companhias aéreas por modelos mais econômicos. Mesmo assim, é considerado uma aeronave segura. Para especialistas em aviação, ainda é cedo para falar sobre as causas do acidente, mas já há neste momento informações que podem dar alguns indícios sobre o que aconteceu com o voo que levava o time da Chapecoense e jornalistas que iriam cobrir a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. Podemos pensar em algumas causas, umas mais prováveis, umas menos, umas fantasiosas, mas afirmar que tenha havido alguma coisa é muito complicado, é prematuro. Nós podemos entender que tenha havido algumas coisas que foram levando a uma situação que tornou o voo incontrolável. Mau tempo, uma eventual pane elétrica, que talvez é possível que tenha havido, mas dizer que foi isso o fator determinante é muito prematuro, é difícil dizer. Para o diretor de segurança da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, as imagens dos destroços na montanha também indicam como foi o acidente. Ele não entrou voando na montanha. Nós já vimos acidentes que o avião entra voando na montanha, a destruição é total, é impossível sobreviver a alguém. Ele não bateu no morro, ele caiu. O especialista também afirma que nesse tipo de acidente aéreo é raro haver sobreviventes e que as caixas pretas encontradas há pouco nos destroços poderão esclarecer mais coisas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias sobre essa tragédia em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite.